Forward. Ok. Gravando. Bom, então nós aprendemos, né, coisas sobre circulação de forma geral, entendemos o coração, entendemos como o coração é responsável por gerar a pressão com que o sangue vai circular em todo o sistema arterial, que é o sistema que irriga todos os nossos tecidos. E aí aprendemos que aquele sangue que foi para a intimidade dos tecidos através das artérias retorna pelas veias. E descobrimos que, embora uma artéria apenas seja capaz de fazer a nutrição do corpo todo, essa artéria se chama aorta, o retorno do sangue se faz por duas veias, as veias cava superior e inferior. As veias cava superior e inferior desembocam no átrio direito. E a artéria aorta, ela emerge, ela sai do ventrículo esquerdo. Isso é a grande circulação. A outra circulação que serve para a oxigenação do sangue, chamada de circulação pulmonar ou pequena circulação, ela começa com o ventrículo direito, do qual emerge a artéria pulmonar e se dirige aos pulmões. E lá nos pulmões acontece a oxigenação do sangue, a hematose, e o sangue retorna, então, através das veias pulmonares, que apesar de serem veias, contém sangue rico em oxigênio. Então, a expressão sangue venoso, sangue arterial é descabida, né? Sangue arterial é sangue que está nas artérias. Sangue venoso é sangue que está nas veias. A quantidade de oxigênio que há nesse sangue não tem nada a ver com a classificação dele em sangue arterial ou venoso. Na circulação pulmonar, por exemplo, é nas veias que está o sangue rico em oxigênio, voltando do pulmão. Na circulação sistêmica, nas veias está o sangue pobre em oxigênio, voltando dos tecidos. Porém, nós vamos aprender agora, nesse instante, que as veias não conseguem, de fato, trazer de volta todo o líquido, ou todo o sangue que foi oferecido às células na intimidade dos vários tecidos do nosso corpo. Por quê? Vamos olhar isso aqui agora, vocês vão acompanhar comigo. Aquele primeiro slide sempre demora a passar, eu já devia ter passado ele antes, daqui a pouquinho ele vai, tá? Bom. Então, as funções do sistema linfático, a primeira que eu estou salientando é essa aqui. Ele auxilia o aparelho cardiovascular, ele faz parte do aparelho cardiovascular, que é um sistema composto por vasos linfáticos, mas é um sistema de vasos, que vai trazer de volta para o coração aquele líquido que no ambiente dos capilares foi extravasado, foi aproveitado pelas células de um tecido para a obtenção de nutrientes, de oxigênio. As células do tecido, por outro lado, né, elas apresentam para o seu lado externo, através da exocitose, colocam para fora os resíduos metabólicos, o seu lixo metabólico, que deve ser removido dali através das veias. Isso acontece naquele ambiente capilar. Então, vamos ver que esse processo não é 100% eficiente, e aí os vasos linfáticos vão auxiliar a recuperar aquele líquido que as veias não conseguiram recuperar no ambiente capilar. Além disso, esses canais chamados de vasos linfáticos, que estão no corpo inteiro, como as veias, né, que estão no corpo inteiro, eles vão ser usados pelo nosso organismo para que a gordura absorvida no intestino delgado vá para a circulação venosa, indiretamente, usando como caminho os vasos linfáticos. Eu vou explicar isso, vocês vão entender muito bem. Então, quando a gente se alimenta, os aminoácidos e a glicose da dieta são absorvidos no intestino delgado como? Eles são transferidos para dentro das veias do intestino delgado. E aí já estão na circulação. Mas a gordura não é transferida para as veias, ela é transferida para os vasos linfáticos, que são como se fossem coadjuvantes, ajudantes das veias. Então, essa é uma função muito particular, muito peculiar, né? Dentro da digestão, os vasos linfáticos, só ali no intestino delgado, tem um papel de servir de caminho para que a gordura seja absorvida. E, finalmente, esses vários vasos linfáticos, que estão distribuídos no corpo inteiro, como as veias e como as artérias, eles atravessam-se periodicamente, repetidamente, sistematicamente, grupos de
leucócitos, na verdade linfócitos, né? Que é um tipo de leucócito, células de defesa, que estão reunidos dentro de nódulos ou nodos, para usar a expressão correta. Esses nodos são delimitados por uma membrana, por uma cápsula, e dentro deles há um número muito grande de linfócitos. Então, o líquido que está percorrendo os vasos linfáticos, que se chama linfa, esse líquido vai atravessar os nodos linfáticos ou linfonodos, entrar por um lado, sair pelo outro, e nessa passagem esse líquido vai ser avaliado pelos linfócitos que estão contidos dentro dos linfonodos. Tá bem, gente? Então vamos lá. Muito bom. Então, qual é assim, a composição, né, os elementos que compõem o sistema linfático? São os vasos linfáticos, que inicialmente são capilares e que depois vão se juntando, dando origem a vasos maiores. Esses vasos atravessam os gânglios linfáticos, como eu expliquei, que são os linfonodos. E eu acrescentei aqui alguns órgãos que não são estudados, acabam sendo deixados para lá, que têm funções relacionadas exatamente à ação aí desses linfonodos, desses linfócitos também. São o timo, o baço e o fígado. O fígado a gente vai ver em sistema digestório, mas o baço e o timo nunca são vistos. Então, vou aproveitar e vou mostrar. Esses três órgãos fazem parte de um conjunto chamado de sistema retículo endotelial, SRE, isso, tá? Sistema retículo endotelial. Significa o seguinte, são filtros onde linfócitos estão vigiando o que está passando por ali e estão retendo tanto micro-organismo quanto células malignas que por acaso estejam se deslocando por ali. O sistema retículo endotelial faz isso. Eu vou aproveitar e vou mostrar isso para vocês. Então aqui, olha, nessa imagem eu nem tinha percebido isso, né? Além da gente ver a distribuição dos vasos linfáticos e dos linfonodos que estão aqui, por exemplo, sobre a região inguinal, dá para ver que há vários aqui. E essa imagem ainda mostra o baço e o timo, que fica situado no tórax. Eu nunca tinha reparado isso, né? E está coerente com o texto, foi por acaso, tá? Foi sorte. Bom, então vamos embora ver as funções? A primeira é aquela de auxiliar o sistema venoso a recuperar o líquido que foi lançado ali no meio dos tecidos, na intimidade dos tecidos, numa região que nós chamamos de interstício celular entre as células ou terceiro espaço, que é o nome genérico para isso. Vamos olhar isso? Então, nós já conhecemos essa imagem. O sangue vem pelos vários ramos da artéria aorta até que nós chegamos na menor artéria, aquela que antecede os capilares, que é a arteríola pré-capilar. E aí o sangue vai atravessar os capilares. Como os capilares têm permeabilidade, os capilares vão permitir extravasamentos para essa região que está em cor branca, onde, na verdade, estarão os tecidos, ou melhor, as células de um determinado tecido qualquer, por exemplo, fibras musculares, se for no músculo, né? Do tecido que está sendo irrigado por essa artéria. Esses capilares, então, por serem permeáveis, vão permitir as trocas, por exemplo, né? Vão oferecer cálcio para a fibra muscular e vão receber os detritos da própria respiração aeróbica, os resíduos do metabolismo celular. E aí, esses mesmos capilares, né, que cederam coisas e receberam coisas, que eles recebem são exatamente os resíduos, vão se unir, dando origem a veias que vão se tornando cada vez maiores e, no final, vão parar no átrio direito, são as veias cava superior e inferior. Aí qual é a novidade, né? É o fato de que, na hora que acontece a filtração capilar, essa é a arteríola pré-capilar e esses são os capilares, né? E aqui as veias, a vênula pós-capilar. Parte do que extravasou para o meio das células de um determinado tecido, olha aqui as células, e o espaço entre elas, o interstício, né? Parte do que extravasou, boa parte, vai ser recuperada pelos próprios capilares e vai embora pelas veias. Mas tem uma parte que fica acumulada aqui e que, para ir embora desse interstício ou desse terceiro espaço, vai precisar de ser capturado por vasos capilares que se formam aqui, ó, observem bem, ó, eles vêm do nada, ó, acabam em fundo cego. Ó. Eles são formados a partir daqui, 1, 2, 3, para receber aquele líquido que ia sobrar, que não ia ser recuperado pelos próprios capilares. Esse líquido é recuperado pelos capilares linfáticos, ao invés de ficar se acumulando aqui no interstício, no terceiro espaço.
E aí, por um caminho simples, esse líquido, no final, esse líquido se chama linfa, né? Ele é rico em proteínas, inclusive. Ele, no final, vai ser devolvido ao sistema cava superior, vai desembocar no sistema cava superior de uma maneira muito simples, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, esse é o papel, eu vou chamar circulatório, né, do sistema linfático. A recuperação do líquido que extravasou dos capilares e não conseguiu ser recuperado pelos próprios capilares e que iria se acumular no intestício ou no terceiro espaço. Esse líquido, então, vai ser recuperado pelos capilares linfáticos e esse líquido se chama linfa. E aí os vasos linfáticos estão espalhados pelo corpo inteiro, muito como as veias, né? Eles são semelhantes às veias. Eles estão voltando, né? Trazendo de volta esse líquido, que ao invés de ser sangue, é a linfa. É um líquido que não tem células sanguíneas, né? E aí, como é que a gente vai entender a distribuição desse monte de vasos linfáticos, né? Assim como a gente já falou de várias artérias, várias veias. Aí eu só vou dizer uma coisa, muito mais simples do que eu usei até agora para artérias e veias, que tem nomes, ramos, tributárias. Não, só vou dizer o seguinte. A divisão de retorno de toda essa linfa é a seguinte. A metade direita da cabeça, do pescoço, do tórax e o membro superior direito vão desembocar num ponto, num canal, vão ser coletadas, a linfa, né, oriunda de todo esse território, vai ser coletada no final em um canal maior, chamado de ducto linfático direito. O restante inteiro do corpo humano, ou seja, todo o abdômen, a linfa oriunda dos membros inferiores, a linfa que está retornando do membro superior esquerdo, do hemitórax, da metade esquerda do tórax, da metade esquerda do pescoço, da cabeça, toda essa linfa aqui vai ser direcionada para um outro ducto grande, chamado, um nome que não é bom, na minha opinião, de ducto torácico. Então, a linfa do nosso corpo vai toda voltar para o sistema cava inferior por dois caminhos. Ou pelo ducto torácico, que é responsável pela drenagem da maior parte, ou pelo ducto torácico, ou pelo ducto linfático direito. O linfático direito drena um território menor, membro superior direito, hemitórax direito e metade direita da cabeça e do pescoço. O ducto torácico drena, recebe a linfa de uma área maior, de um território maior, membros inferiores, pelve, abdômen, metade direita do tórax, membro superior, metade esquerda do tórax, membro superior esquerdo e metade esquerda da cabeça e do pescoço. Então, esse bonequinho aí, verde, claro e verde escuro, é que vocês vão guardar, tá, queridos? Deixa eu tentar voltar aqui. Então, aqui. Vou deixar aí um pouquinho para vocês olharem para essa imagem. Guarda isso visualmente. E depois decora que da direita, ducto linfático direito. À esquerda, ducto torácico. Nome ruim, né? Devia chamar ducto linfático esquerdo para facilitar, mas não é. Tá bem? Muito bom. Então, vamos adiante. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês, pessoal? A formação da veia cava superior, que vocês já viram comigo na aula passada, né? A veia cava superior, ela se forma como? A jugular interna e a subclávia de um lado se juntam. Ao se juntarem a jugular interna e a subclávia, se forma um tronco venoso chamado de bráquio cefálico, que traz o sangue do braço pela subclávia e da cabeça pela jugular interna. Então, esse é o tronco venoso bráquio cefálico esquerdo, resultante da junção da jugular interna com a subclávia esquerda. Do lado direito acontece a mesma coisa, a jugular interna e a subclávia direitas se unem e formam o tronco venoso braquiocefálico direito. Esses troncos venosos braquiocefálicos têm nome ruim, livro antigo, de veias inominadas. Ou seja, veias sem nome, né? Nome péssimo. Então, os dois troncos braquiocefálicos, ao se unirem, dão origem à veia cava superior, que é essa aqui que vai desembocar no interior do átrio direito. Isso a gente já sabia da aula passada. O que eu vou acrescentar agora para vocês? Que o ducto linfático direito, responsável por aquele território menor de drenagem linfática, de retorno da linfa, ele desemboca aqui, ó, no ângulo entre a jugular e a subclávia do lado direito. Esse ângulo se chama ângulo jugo-subclávio, tá? E que o ducto torácico, que é responsável por todo o resto, desemboca aqui no ângulo jugo-subclávio esquerdo. De maneira, então, que aconteceu o que com a linfa? Ela foi lançada, no final das contas, dentro da circulação venosa.
dentro da veia cava superior que vai voltar ao ato. Então, aquele líquido todo que ia ficar perdido, acumulado no intestício, foi recolhido pelos vasos linfáticos e devolvido ao interior das veias, especificamente as veias que contribuem para a formação do sistema cava superior, nessa posição, nesse lugar, nessa localização, no ângulo formado entre a veia jugular interna e a veia subclávia do lado esquerdo e do lado direito. Do lado direito, eu já sei que quem desemboca é o ducto linfático direito, responsável por aquele território menor de drenagem. Membro superior direito, metade direita do tórax, cabeça e pescoço. Do lado esquerdo, quem desemboca é o ducto torácico, responsável pela drenagem daquela área muito maior. É todo o resto que sobrou. Membros inferiores, pelve, abdômen, metade esquerda do tórax, membro superior esquerdo, metade esquerda da cabeça e do pescoço. Desemboca aí no ângulo jugo-subclávio esquerdo. Tá? Então, voltou para a circulação sanguínea venosa. Então, essa aqui é uma imagem um pouquinho mais detalhada, em que o tórax é visto de frente, as vísceras foram removidas, lá no fundo a coluna vertebral, as costelas a cada lado. Nós estamos vendo aqui o ducto torácico, que se forma a partir dessa dilatação. Essa dilatação se chama cisterna do quilo. Quilo com Q. QI. Aqui que chegam os vasos linfáticos originários do intestino delgado, trazendo muita gordura, tá? Por isso que ela é chamada de cisterna do quilo. O quilo é o nome dado ao líquido que contém muita gordura. Quando você lava a frigideira com detergente e aquilo assume uma cor branca, meio leitosa, essa solução é chamada de quilo, né? É resultado da saponificação das gorduras. Resultado de você pegar a gordura e submeter ela a uma reação química com sabão. Aí vira um líquido branco chamado de quilo. E aqui, nessa região dilatada, que é o início do ducto torácico, existe muito desse tipo de coisa. Por quê? Porque a gente está vindo e desembocando aqui toda a linfa do intestino delgado, onde a gordura foi absorvida. E a gordura é absorvida por um processo de saponificação, que é resultante da bile produzida lá no fígado. A bile que a gente produz no fígado é um sabão, igualzinho ao detergente para lavar louça. Então, essa bile é usada para se misturar a gordura, que não é solúvel, e fazer a gordura se tornar solúvel. Quando eu falar de sistema digestório, eu detalho isso um pouco mais, tá? Então, essa mistura do sabão bile com a gordura da dieta gera um líquido solúvel, branco, de aspecto leitoso, como fica a frigideira na hora que a gente está lavando, com o detergente. Esse líquido se chama quilo. E é por isso que essa região dilatada aqui no início do ducto torácico, que recebe o quilo que está vindo do intestino delgado, é chamada de cisterna do quilo. É por esse nome, tá? Nessa região também estão chegando os vasos linfáticos, trazendo a linfa do membro superior, de um lado e do outro. Então, aqui é uma região de confluência de três coisas, tá? A linfa dos membros inferiores e a linfa do abdômen. Ela conflui para aqui, para essa região alargada, que é a cisterna do quilo. E daí, ó, o ducto torácico, realmente, no tórax, ele vai subindo à frente da coluna vertebral, um pouquinho mais à esquerda, escondido atrás da aorta, contorna aqui por cima, por trás da jugular interna e desemboca no ângulo que ele tem que desembocar, entre a jugular e a subclávia. Já o ducto linfático direito, ó, que está vindo aqui do membro superior, da cabeça do pescoço e do tórax, olha aqui, ó, a contribuição torácica dele aqui, ó, da metade direita do tórax. Ele vai também fazer a mesma coisa, contornar por trás a jugular interna e desembocar aqui no ângulo jugo subclávio direito. Tá? Então, é assim que funciona a drenagem linfática. Simples desse jeito. A gente não precisa saber nome de vasos linfáticos na mão, no antebraço, no braço, no pé, na perna, na coxa, como a gente precisa saber o das artérias e veias. Tá? Aqui uma imagem anatômica simples, que não acrescenta nada, só para mostrar o ducto torácico, né? Subindo aqui pelo tórax e desembocando aqui atrás, ó, no ângulo entre a jugular e a subclávia, no ângulo jugo-subclávio. Tá? Bom, a segunda função é a absorção de gorduras. Eu adiantei para vocês, porque eu mostrei para vocês aquela área dilatada que eu chamei de cisterna do quilo e tive que explicar, né? Por que ela se chama cisterna do quilo. Da próxima vez eu deixo para explicar aqui. Então, olha o que acontece. Também, nas alças do intestino delgado, existem vasos linfáticos
que também atravessam linfonodos, que estão representados aqui, ó, dá para a gente ver perfeitamente, né? São ovais, indo em direção à cisterna do quilo, que é essa dilatação aqui, ó. Então, toda a linfa que está vindo daqui, além de executar as funções de auxiliar o sistema nervoso a remover o líquido intersticial e, além de executar a função de vigilância que esses linfonodos fazem sobre o conteúdo da linfa com relação a ter alguma célula maligna ou algum micro-organismo, que vai ser, então, retido pelos linfócitos que estão no interior desses linfonodos. Além disso, essa linfa é rica em gordura que acabou de ser absorvida depois de ser misturada a um sabão natural, que é a bile, e se tornar um líquido branco, leitoso, que vai se dirigir a essa região aqui mais alargada, ó, onde há grande quantidade desse líquido leitoso, chamada por isso de cisterna do quilo. E da cisterna do quilo é que parte o ducto torácico, que está representado aqui, contornando a veia jugular interna por trás e desembocando no ângulo jugo-subclávio. Do lado direito, a desembocadura do ducto linfático direito, ó, da mesma maneira. Tá? Então, isso aqui é só para vocês verem os vasos linfáticos originados no intestino delgado. Eles são capilares no início que vão se juntando e dando origem a vasos maiores que desembocam, que convergem para a cisterna do quilo e daí pelo ducto torácico vão acabar no ângulo jugo-subclávio esquerdo. Então, a gordura é absorvida pelo lado esquerdo. Por quê? Está no abdômen. Lembra que eu falei que tudo que está no abdômen vai para o lado esquerdo? Está dentro daquela imagem do verde claro e verde escuro, aquele esquema. E a função final, que é a função imunológica. Já que esses vasos linfáticos atravessam linfonodos, que são conjuntos de linfócitos agrupados no interior de um nódulo que é encapsulado, toda vez que algum micro-organismo passar por ali, ou uma célula maligna também passar por ali, ela vai ser percebida e vai ser retida. Se for um micro-organismo, dependendo da agressividade dele, a gente vai resolver o problema e vai ganhar da infecção. Então, quando a garganta está inflamada, é frequente ter gânglios aqui palpáveis embaixo da mandíbula, que são relacionados aos micro-organismos da infecção da garganta sendo retidos em linfonodos que estão aqui próximo à garganta, por onde a linfa da garganta está passando, tá? Dentro daquele conceito que vocês entenderam antes. Quando se tratar de uma célula maligna, ela vai ser retida assim, mas a verdade é que ela não vai ser destruída, porque os linfócitos não têm capacidade para fazer isso, e ela vai, então, ficar ali retida, porém viva e se multiplicando. Então, com o passar do tempo, ela vai acabar substituindo aquele linfonodo, que era composto por linfócitos, eles vão ser substituídos por um conjunto de células malignas que se formaram a partir da replicação, da duplicação, né, da multiplicação da primeira célula que foi retida ali dentro do linfonodo. Tá? Então, em cirurgias oncológicas, é muito importante a gente saber como os linfonodos, por onde passa a linfa, que está vindo daquele órgão onde está o tumor, como esses linfonodos estão. Eles estão livres de células malignas ou não. Isso é determinante para o prognóstico desses pacientes. Tá? Então, o linfonodo é assim, pessoal. É um nódulo encapsulado que, pela sua superfície convexa, recebe a entrada da linfa por vários vasos linfáticos, chamados de vasos linfáticos aferentes, estão trazendo a linfa para dentro dele, e por dentro ele é septado, como se fosse uma pizza, né, em várias fatias triangulares. Ó. E essas células azuis ou roxas aqui dentro são os linfócitos. Cada grupo desses é um folículo linfóide. Então, se vier na linfa, está entrando por esse ducto, por exemplo, uma bactéria, ela vai passar aqui por esses linfócitos e vai ser retida nele. E ao passar aqui, inclusive, ela desencadeia uma reação natural, que é a multiplicação da quantidade desses linfócitos. Eles se multiplicam. Portanto, há uma hiperplasia do linfonodo. Ele aumenta de tamanho porque o número de linfócitos aumentou. Eles se multiplicaram para tentar ganhar daquela bactéria. E isso é um processo inflamatório que gera substâncias que são inflamatórias, e é por isso que o linfonodo fica doloroso e eventualmente até quente, né? Porque as reações aí são exotérmicas. As reações de defesa imunológica liberam calor. Né? Então, a gente observa que o linfonodo pode, inclusive, ser quente, além de ser dolorido,
móvel e aumentado em tamanho, porque houve a hiperplasia. Depois, então, de atravessar esses vários segmentos ou lóbulos que possuem folículos linfóides, a linfa sai por aqui, por essa região central, chamada também de mediastino, né? Então, esses vasos aqui são os de saída, eles estão todos juntos, unidos, né? Os vasos de entrada são separados, os de saída são unidos. E a linfa, então, sai depois de já ter sido fiscalizada aqui por esses vários folículos linfóides, tá? E essa é a imagem histológica de um folículo linfóide. Essa imagem em desenho, vocês estão vendo aqui em histologia, e esse é o septo. Olha aqui o septo, também no desenho, aparece aqui em laranja, né? Na histologia a gente percebe o septo bem, de tecido fibroso. Ó, tá? Então a bactéria, ao passar aqui, estimula a proliferação desses linfócitos que vão atacar essa bactéria. Se for uma célula cancerígena, tumoral, ela vai ser retida aí, mas não vai morrer. E aí vai se multiplicar e daqui a pouco ela toma conta do linfonodo inteiro. Tá? Bom, aí eu vou aproveitar para falar sobre o baço, que é um órgão sobre o qual não se fala nunca. Então o baço é uma víscera maciça, de consistência esponjosa, ele é mole, ele é envolvido por uma cápsula, mas o seu tecido mesmo, ou seja, da cápsula para dentro, é muito mole, muito macio, é quase que gelatinoso. Então o que dá a forma dele é a sua cápsula. Ele fica situado do lado esquerdo, por baixo das últimas costelas, nessa posição que nós estamos vendo aqui, exatamente essa. Né? Então, eu sempre falo para vocês, né? As lesões, os impactos sobre as últimas duas costelas, na prática esportiva, né? De luta, MMA, taekwondo, que eu não sei como é que pronuncia, que eu sei que a pronúncia é outra, tem muito chute aí nessa região, né? Elas podem cursar com trauma sobre os rins, que estão localizados aí também, e à esquerda sobre o baço, à direita sobre o fígado. Então não é raro, depois de uma competição, o atleta urinar sangue, né? Só pelos impactos que recebeu aí. E o baço também pode sofrer com qualquer trauma que esteja aplicado sobre as duas últimas costelas, desde que haja intensidade suficiente e transmissão de energia mecânica suficiente para haver lesão. Tá? Muito bem. Então está aqui um baço retirado do abdômen, só para a gente ver. Ele tem uma superfície que é convexa, que acompanha o contorno das costelas, que fica em contato com as costelas, e uma outra que é irregular, aproximadamente, relativamente côncava, e fica voltada para dentro do abdômen. Essa aqui. E é por essa face voltada para dentro do abdômen que chega a artéria, que leva sangue, a veia que traz o sangue de volta, e os vasos linfáticos também vão estar saindo daqui, levando a linfa de volta. Tá? Como todo órgão. Então tem uma artéria nutridora, uma veia de drenagem, e ainda tem os vasos linfáticos, além de nervos, que entram e saem nesse órgão. Mas o que eu quero que vocês saibam não é a descrição anatômica de que ele tem uma extremidade anterior que é baixa, uma extremidade posterior que é mais alta, tem uma borda anterior, uma borda posterior, a face costal, que é externa, né? A face medial, que é a face abdominal. Não, mais importante do que isso é a gente saber que quando a gente corta o baço, ele tem zonas compostas por linfócitos, são folículos linfóides, que fazem exatamente a mesma coisa que os linfonodos fazem. Então, quando o sangue entra aqui e passa por todo esse tecido esponjoso, os linfócitos vigiam a qualidade desse sangue em relação à presença de células malignas e de micro-organismos. Essa região onde estão os linfócitos é mais clara, é chamada de polpa branca. Todo o restante aqui é bem vermelho. E o que há aqui nesse restante são células que desenvolvem a outra função do baço, muito importante, que é verificar se há hemácias envelhecidas e aí reter essas hemácias envelhecidas, destruir essas hemácias, mas aproveitando a hemoglobina. Então, a hemácia é degradada, mas a hemoglobina é aproveitada para a formação de novas hemácias lá na medula vermelha, que tem as células clones, né, que vão dar origem no final às hemácias ou aos leucócitos. Então, essa função de remover da circulação sanguínea as hemácias antigas e aproveitando o ferro, né, e a hemoglobina, essa função se chama hemocaterese, é o nome dela. Hemocaterese, uma palavra só com S. Tá? Então, o baço tem duas funções. Uma, tipicamente linfática, né, de vigilância
sobre a presença de micro-organismos ou células tumorais no interior do baço, e uma segunda, importante, que é só do baço, que é a hemocaterese, que é remover as hemácias antigas, desmanchar, degradar essas hemácias, recuperar o ferro e a hemoglobina para que elas sejam utilizadas na síntese de novas hemácias. Tá? Muito bem. Então, os traumas sobre o baço são frequentes. Aí eu aproveitei aqui uma imagem muito fácil da gente ver, entender, em que houve uma situação de trauma por acidente automobilístico, impacto sobre as últimas costelas. Isso é muito comum quando não se usa o cinto de segurança, né? Era uma lesão muito frequente antigamente. E essa mancha escura aqui é uma fratura no baço. Esse pedaço se separou desse. E essa área escura, na verdade, é um hematoma, né? Um sangue. Houve aqui uma fratura no baço. Então, lembrar sempre que o baço é frágil, que os impactos nas últimas duas costelas podem levar à fratura do baço, tá? A lesões do baço. O baço é pequenininho, mas ele aumenta, né? Em algumas situações em que ele fica meio maluco, começa a aumentar de tamanho, funciona em excesso, pode chegar a tamanhos enormes, isso é uma coisa de medicina, e aí a gente é obrigado a tirar o baço com a desvantagem de perder aquela função imunológica dele, né? De vigilância dos linfócitos, mas porque ele está fazendo hemocaterese demais. Quando ele cresce muito assim, aquela função de destruir as hemácias, ele começa a fazer em excesso e causa anemia, né? Então, não podemos deixar ele lá. Agora vamos para o tórax, para conhecer o timo, um órgão que também ninguém comenta nunca, né? Quando a gente fala de tórax, todo mundo pensa aqui no coração, situado entre os dois pulmões, e nos vasos da base cardíaca, lembra, né? Via cava superior, aorta, artéria pulmonar, aqueles vasos que é aqui em cima. E escondendo esses vasos existe um órgão formado por dois lobos, que parece mais ou menos, quando eu dou aula eu sempre falo isso, lembra um pouco os dois pulmões, como se fosse o pulmão direito e o esquerdo aqui, pequenininhos, né? Mas, na verdade, esse órgão é o timo, que tem lobo direito, lobo esquerdo. E o timo, ele serve para quê? Ele serve para guardar ali os linfócitos que foram produzidos na medula óssea, que tem a função de hematopoiese, né? De produzir linfócitos e hemácias. Esses linfócitos vão para o timo. Na criança, o timo, então, é grande, é exuberante, e ali permanecem até amadurecerem, volta de 3 a 5 anos. Com essa idade, então, os linfócitos que já estão maduros abandonam o timo e vão se espalhar pelo corpo inteiro, por todos aqueles linfonodos que nós vimos, estão espalhados no corpo, né? E ainda naqueles 3 órgãos que eu disse que tem essa função de vigilância imunológica do sistema retículo endotelial, que são o baço, que são o fígado, e aí o timo deixa de ter essa função a partir do momento que os linfócitos que estavam dentro dele abandonam o timo e vão embora se espalhar pelo corpo. E aí no adulto a gente encontra um molde do timo formado apenas por gordura. Então o timo sofre uma degeneração, é a palavra que se usa, né? Gordurosa, parece que ele se estragou, mas não é isso, né? As células, os linfócitos abandonam o timo e ele é substituído por gordura. E a gente vê essa gordura à frente dos vasos da base do coração nos adultos. Se eu retirar essa gordura para procurar linfócitos, dentro dela não vou encontrar. Os linfócitos já saíram, porque já amadureceram e já estão espalhados aí pelo corpo. Então está aqui o timo, com o lobo direito, o lobo esquerdo, e há uma junção aqui na área central, que é o istmo. Tá? E aí, como é que funciona então essa história? Para a medicina, eu diria agora o nome de vários grupos de linfonodos que estão espalhados pelo corpo inteiro, que eles teriam que saber. Para nós aqui eu vou mostrar, por curiosidade, ninguém precisa decorar isso, tá? Então não tem que decorar o que eu vou falar agora. Então, olha só, na região do pescoço, os linfonodos estão perto da veia jugular. Então, existe a cadeia jugular que acaba recebendo os linfonodos da face, do couro cabeludo, os que estão abaixo da mandíbula, vigiando, sobretudo os dentes da arcada inferior, né? São vigiados aqui. E eles acabam todos indo em direção à cadeia jugular, que vai descer para, no final, desembocar lá no ângulo jugo-subclávio, através do ducto linfático direito ou do ducto torácico, dependendo do lado, né? Mas seu lado esquerdo seria a linfa que vai descer e vai se encontrar com o ducto torácico chegando aqui, tá? Esses linfonodos têm posição, têm nomes, e a gente examina isso nos pacientes. Aqui embaixo da mandíbula, retroauricular, um linfonodo aumentado, por infecção. Um aqui embaixo do pescoço, né, subbentoniano. A tuberculose, frequentemente, é retida nos linfonodos, né? O bacilo de Koch, o bacilo da tuberculose.
E aí esses linfonodos também acabam sendo tomados pelo bacilo que ganha da resistência dos linfócitos. Então eles vão crescendo e vão uns se unindo aos outros, virando placas endurecidas, né? Isso é uma evolução da tuberculose ganglionar, tá? Então, uma curiosidade. Aqui em criança, um gângliozinho supraclavicular esquerdo, que tem a ver com a drenagem linfática do estômago. Então, em adultos, né? Em criança a gente não pensa nisso, mas em adulto, um gânglio aumentado só aqui, né? Acima da clavícula do lado esquerdo, na fossa supraclavicular esquerda, ele requer uma atenção em relação ao que está acontecendo com o estômago, porque a linfa do estômago passa por esse gânglio. Tá? Então, o câncer do estômago vai gerar linfonodos metastáticos aí, nessa posição. Só curiosidade. Então, aqui a cadeia jugular interna outra vez, não sei porquê, vista por trás, sei lá por que eu repeti. Os cânceres de laringe de quem fuma, né? Enviam metástase para esses gânglios, então a cirurgia requer o esvaziamento desses gânglios também, né, para ver como é que eles estão. E muitas vezes a laringe é removida e o paciente tem que ficar com um tubo introduzido direto na traqueia e passa a respirar por aqui. Tá? Isso é uma traqueostomia. A mesma coisa na mama. Na mama isso é muito falado, né, gente? Todo mundo já ouviu falar que na operação de mama tem que ver os gânglios da axila, porque olha como a linfa, os canais linfáticos estão representados em preto aqui, tá? Olha como ela vai em direção a linfonodos axilares, ó. Antes de finalmente voltar aqui para o ângulo jugo subclávio, que é onde ela vai desembocar no sistema venoso. Né? Então, antes de desembocar no sistema venoso, passa por vários linfonodos axilares. Então, todas as cirurgias de mama requer uma avaliação dos linfonodos axilares. Aqui um caso péssimo, obviamente, né? Muito avançado, a mama foi removida, mas tem linfonodos enormes aqui, ó. Já na axila que já se comunicam entre si, né? Diferente de uma situação ideal em que você faz o diagnóstico precoce, faz uma cirurgia pequena, ó, bonita, esteticamente a mama ficou bonita, não ficou deformada, né, deprimida. E aqui na região axilar, por uma incisão pequena, que depois não vai ser vista, né, você faz a extração dos linfonodos para analisar esses linfonodos. Tá? Então, é uma cirurgia bem feita, bacana. O cirurgião está de parabéns. E é possível, inclusive, você usar uns corantes que vão parar do linfonodo, para encontrar o linfonodo com mais facilidade. Olha o pintado de azul aqui, tá? Então, isso é uma coisa que se faz intencionalmente. A mesma coisa ali, olha, todas as doenças pulmonares, as pneumonias, a tuberculose, o câncer de pulmão, vão ter irradiação para os linfonodos que estão aqui acompanhando os brônquios. É que vão subir em direção, de um lado, ao ducto torácico, do outro lado, ao ducto linfático direito. Olha aqui, ó, ducto linfático direito para o pulmão direito. Ducto torácico para o pulmão esquerdo, a gente já sabe essa divisão. Tá? Aí, imagem de tomografia. Aqui o caso de câncer de transição esôfago-gástrica, que também vai se irradiar para esses linfonodos aqui, né, que estão na proximidade do estômago. Os nomes vocês não têm que saber, e nós já sabemos que se é abdominal, no final vai parar no ducto torácico, né, essa linfa. E aqui são os linfonodos envolvendo pâncreas, baço e estômago. Só curiosidade, né? E o câncer de estômago pequenininho, né? E um câncer de estômago grande tomando toda a cavidade gástrica por dentro. O intestino, né? Onde aquela função de absorção das gorduras é importante, mas também pode haver câncer de intestino com irradiação. A gente não chama irradiação, a gente chama disseminação. A palavra técnica é essa, tá? Com disseminação linfática para os linfonodos localizados aí, né? Na proximidade do intestino. Isso é mais comum no intestino grosso, porque lá é que acontecem os cânceres do intestino. Raramente o câncer de intestino é do intestino delgado. Só uma curiosidade, né? Essa lesão primeiro é benigna, como se fosse um sinal na pele, né? Que no início é benigno, leva 7 a 10 anos para virar um câncer de fato. Não é possível evitar isso tirando a lesão benigna por exames preventivos. O câncer tem esse aspecto, ó, essa batata inglesa aí, no interior do intestino, e além de operar, retirar o câncer, retirar o intestino doente, é importante ver se esses linfonodos vão estar livres para efeito de prognóstico, né? Aquela ideia de ter. Isso vale também para as vísceras pélvicas, para o câncer ginecológico, para as infecções ginecológicas ou, no caso dos homens, né? Mesma coisa. Né? As infecções genitais masculinas ou o câncer de próstata vão estar relacionados a linfonodos. A genital externa está relacionada a linfonodos inguinais, ó, superficiais. Você pode, inclusive, palpar logo abaixo do ligamento inguinal, na tela subcutânea. Então, doenças que envolvam pênis, né? E pele da bolsa escrotal, não testículo, mas pele da bolsa escrotal,
ou que envolvam a vulva, a área externa aqui, né, não o interior, vão se manifestar em linfonodos inguinais, estão logo ali do lado. Se a gente estiver falando de coisas mais profundas, testículo, cuja origem embrionária é abdominal. Útero, parte mais alta da vagina, próstata, aí os linfonodos vão ser esses aqui, ó, dentro da pelve, ao lado dessas vísceras. São curiosidades, né? Então, os linfonodos inguinais, uma infecção ou um câncer de vulva vai aparecer primeiro nesses linfonodos aqui, ó. Estão recebendo a linfa originária do períneo, que é o nome dessa região onde fica a vulva ou a bolsa escrotal e o pênis, tá? Essa região chama períneo. Então, aqui a gente vê um períneo masculino e um linfonodo vermelho aqui, ó, inflamado, né? Então, isso aqui eu já sei que é infeccioso. Dá para ver claramente que está vermelho. Mesmo nessa imagem que está toda contaminada aí, né? Mas dá para ver. Quando o câncer for de uma víscera pélvica, eu falei de útero, né? Falei de próstata, não falei de bexiga, porque é raro, mas acontece. E o câncer de reto, que está representado aí, isso aqui é o final do intestino grosso. Aqui é o canal anal, um tumor do reto, tem esse aspecto. Os linfonodos que estão relacionados às vísceras pélvicas são os linfonodos situados dentro da pelve. Então, para o caso do reto, assim como da bexiga, como do útero, como da próstata, os linfonodos importantes estão dentro da pelve. São chamados de ilíacos, que estão perto dos ossos do quadril. Tá? E há exames que mostram esses linfonodos como se fossem aqui uma luz acesa. É uma tomografia especial, né, que serve para a gente ver muito bem que dentro da pelve óssea, olha aqui a pelve, gente, é o sacro e os ossos ilíacos. Né? Estamos vendo lá dentro linfonodos acesos, né, como se tivesse uma luz aqui, e são linfonodos metastáticos, com certeza. E aqui uma imagem só de curiosidade, como são os linfonodos numa peça cirúrgica. Isso aqui é veterinário, tá? Eu acho que é de cachorro, né? Não é a gente não. Então fiquem menos angustiados. Mas os linfonodos aumentados aqui, ó, são essas várias estruturas ovoides que nós estamos vendo. Tá, pessoal? Então hoje eu queria só mostrar isso para vocês. Eu sei que é bem simples, mas eu nunca consigo. Então estou bem feliz que por esse ano está conseguindo explicar para vocês que além das artérias que levam sangue para os tecidos e das veias que trazem o sangue de volta, há vasos auxiliares coadjuvantes para trazer de volta líquido que às vezes não conseguiriam trazer. Esse líquido iria se acumular e causar problemas. Esses vasos são os vasos linfáticos. Como esses vasos atravessam uma sequência enorme de linfonodos que são repletos de linfócitos, o conteúdo desses vasos, que se chama linfa, pode ser vigiado pelos linfócitos contidos nos linfonodos, o que é bom, que ajuda a gente a controlar as infecções. As células tumorais também são retidas nesses linfonodos, porém, elas não são inativadas. Ali elas se multiplicam e formam, na verdade, um novo tumor, que é uma metástase por disseminação linfática. Além dessa função imunológica e circulatória, o sistema linfático, especificamente na região do intestino delgado, também é utilizado para que as gorduras da dieta sejam absorvidas não para dentro das veias intestinais do intestino delgado, e sim para dentro dos vasos linfáticos do intestino delgado. Elas são absorvidas depois de misturadas a um sabão chamado de bile, produzido no fígado. O resultado dessa mistura é um líquido branco chamado de quilo. Por isso que a região ali no abdômen, onde há um alargamento que vai dar início ao ducto torácico, que é aquele ducto linfático grande que nós já entendemos, né? É chamada de cisterna do quilo, porque ela realmente se alarga como uma cisterna que tem na casa da gente para acumular água, né? E ali ela vai estar cheia de líquido branco de quilo, rico em gordura, que acabou de chegar no intestino delgado da absorção das gorduras. Tá? Então, era esse conceito só que eu queria que vocês acrescentassem, das artérias e das veias. E aí, uma última coisa para falar para vocês: se eu eliminar a circulação linfática de retorno, aquele líquido que era recuperado pelos vasos linfáticos não mais será recuperado, vai se acumular progressivamente e vai produzir, então, uma inchação daquele segmento onde não está havendo o recolhimento do líquido intersticial pelo sistema linfático. Isso acontece em um tipo de infestação por um verme, chamada de filariose, essa doença, e a perna do indivíduo, porque normalmente ele é contraído pela planta do pé, né? Por feridas na planta do pé, por ali que esse parasita entra. Né? E aí, na filariose, a obstrução é dos vasos linfáticos, então, no membro inferior, normalmente do joelho para baixo. E isso causa uma inchação tão grande que a perna e o pé ficam semelhantes aos de um elefante,
que é largo, né? Grosso, cilíndrico. E a essa doença se dá o nome de filariose, que é o nome certo, ou elefantíase, que é um nome mais leigo, né? Mas que também expressa muito bem o aspecto final, né? Que o membro inferior acaba assumindo, sobretudo a perna, do joelho para baixo. Parece a perna de um elefante, de tão distendida e cilíndrica que ela fica. Tá? Além da filariose, eu queria comentar mais alguma coisa sobre o sistema linfático. Ah, sim, lembrei. Quando a gente faz a extração dos gânglios por um motivo oncológico, como vocês viram naquela operação de mama, né, em que os gânglios foram removidos, os gânglios da axila, eles servem também, ou por eles, né, passam também a linfa que está vindo do membro superior do mesmo lado. Então, no momento que a mulher opera uma mama direita, por exemplo, aí remove os gânglios, os linfonodos da axila direita, ela vai ter, por um tempo, um edema linfático no membro superior direito. Então, a mão fica inchada, o dorso da mão fica gordinho, infiltrado. Com o tempo, novas conexões vão se formando e isso regride, normalmente fica muito bem. Na elefantíase, na filariose, não regride porque o parasita vai obstruindo todos os vasos linfáticos, inclusive novos que vinham a se formar. Mas na extração cirúrgica dos linfonodos, com o tempo, novas conexões de vasos linfáticos se formam, como acontece com as vezes também quando a gente opera a variz volta, né? É a mesma ideia. Novos vasos se formam e esse edema linfático, ou linfedema, que é o nome disso, acaba regredindo com o tempo. Tá? Em 6 meses, mais ou menos, volta ao normal. Tá bem, queridos? Então, semana que vem, eu vou falar para vocês sobre o sistema respiratório, de propósito, né? Porque não adianta nada essa circulação toda acontecer se não houver hematose, né? Porque a finalidade da gente oferecer oxigênio aos tecidos não vai acontecer se lá nos pulmões a gente não estiver conseguindo fazer uma hematose adequada. Pode estar circulando sangue muito bem, mas um sangue pobre em oxigênio vai significar sofrimento para os tecidos do corpo como um todo. Então, semana que vem a gente vai conhecer as vias aéreas altas, nariz, faringe, laringe, e depois as vias aéreas baixas também, né? Traqueia, brônquios, pulmões. Vamos chegar até os alvéolos, para vocês entenderem a anatomia, inclusive microscópica, dessa região onde acontece a hematose. Tá bom, queridos? Alguém quer perguntar alguma coisa? Podem Professor, falar. Tá? Fala, querido. já tem data marcada para as provas e vai ter prova prática? Não, eu vou fazer uma prova teórica, discursiva, que vai ser colocada lá no AVA, e vocês vão ter um período de 2 horas para responder, e vão ser questões discursivas apenas, tá, gente? Então, a Ok. primeira prova vai ser sobre cardiorrespiratório, ou seja, sem ser sexta-feira que vem, vai ser na outra. Aí na outra sexta eu vou deixar disponível para vocês responderem. Como é que vocês estão de ocupação de tempo? O que eu quero dizer? Eu posso usar outros dias, por exemplo, para aplicar a prova e não perder uma sexta-feira de aula? Ou vocês estão com o tempo todo tomado? Então, no meu caso, eu tenho os tempos das aulas para as aulas mesmo. Eu Eu acho que aproveito a um pouco maioria do está tempo. nessa situação, né? Então tá bem. Então eu Mesmo vou sendo respeitar as EAD também é sextas-feiras. complicado. Eu vou respeitar então as sextas-feiras. Se por acaso, né, eu tivesse aí uma situação favorável, eu podia até aplicar a prova outros dias para não. Mas acho que acaba criando confusão. Vamos manter o nosso horário de sexta mesmo? Então, na sexta-feira, a gente vai aplicar a prova que vai ser desse jeito. Eu não tenho nenhum controle, né? Obviamente, vocês vão poder consultar, vão poder um ligar para o outro, né? E não há como evitar isso. Não há como. A verdade é que isso é um esforço para eu não deixar. Isso sim, que eu quero fazer direito, muito bem feito. Dar o conteúdo todo para vocês, como eu estaria dando, né, no período normal, até melhor, porque eu vou dar todas as aulas eu mesmo, né? E a prova vai ser uma formalidade. Não posso cobrar de você resultados num sistema que é capenga, né? Uma situação completamente adaptada, particular e insuficiente, na verdade. Então, aí vocês vão fazer respostas, né, bacanas, completas, discursivas, sobre temas que vão ser gerais. Quer dizer, o enunciado da questão vai ser simples como coração, por exemplo. Questão 1, coração e vaso da base. Aí você vai me falar do coração. Na aula de coração que eu dei para vocês, vocês vão me dar a escrita. Tá? Depois posso perguntar assim,
Vascularização arterial do membro superior e inferior. Aí você vai me dizer, a artéria femoral se ramifica assim para tal lugar, aquela subdivisão. Tá? A mesma coisa em relação ao sistema venoso, né? Drenagem venosa, sei lá, de um membro. Para você, acho que membros é mais importante, né? Do que eu falar de vísceras. Então, eu vou procurar, né, ficar mais ali nos membros. Sistema respiratório, não. É uma coisa assim, bem geral mesmo, né? Ou bem visceral, melhor dizendo. Aí eu vou perguntar. Nariz e laringe, uma questão. Ou nariz, uma questão. Laringe, outra. Pulmões e pleuras, outra. Aí, o que vocês vão fazer para mim por escrito é exato. Não estou dizendo que é para repetir minhas palavras, não, entendeu? Mas é falar sobre esse assunto da mesma maneira que eu falo, né? Uma descrição que seja coerente, né? Que tenha começo, meio e fim, descrevendo para que serve essa estrutura, onde ela está localizada e a descrição anatômica dela, exatamente como a gente faz na aula. Tá bom, gente? Então, reproduzindo o jeito com que na aula eu descrevo um determinado assunto, vocês vão estar respondendo para mim a questão discursiva exatamente como eu quero. É basicamente como se você estivesse escrevendo uma aula que você vai dar para alguém, né? O coração é uma bomba muscular, cuja função é gerar pressão para que haja deslocamento de sangue no interior das artérias. Ele é localizado no tórax, numa região central, chamada de mediastino, entre os dois pulmões. Ele é recoberto por membranas para protegerem os que são o pericárdio fibroso, mais internamente pericárdio seroso, que produz um líquido, que é o líquido pericárdico, para reduzir o atrito durante a sua contração. Exatamente como se você estivesse dando uma aula para alguém, mas escrita, ao invés de falado. Tá bom? Essa é a ideia. Tá bem, queridos? Vai dar tudo certo, não fiquem preocupados, não. Tá? Aí vocês, se vocês consultarem e fizerem uma boa prova, foi uma maneira de estudar o assunto. Né? Você leu, usou o que você leu para responder a sua questão, como se fosse um trabalho, que é o que o pessoal faz, né? Já me ajudou, porque significa que vocês estudaram, já foi bom. Tá bem? Agora, copiar e colar, aí é uma perda de tempo para vocês. Eu não vou ficar assim, com métodos complexos aí para detectar fraudes, tem mais o que fazer, obviamente, na vida, né? Mas é uma oportunidade perdida para reestudar esses assuntos, quer reassistindo às aulas, que tem lá tudo que eu disse, ou até estudando mesmo em livros, né? Que tem as coisas que eu falo. Mas, assim, normalmente, para encontrar tudo que eu falo, você vai precisar de vários livros, porque cada coisa é de um, e eu também não lembro mais o que é de onde, mas o fato é que um livro só dificilmente tem tudo, né? Então, eu prestaria bastante atenção nas aulas, né, que estão gravadas, e procuraria ir treinando, né, respondendo perguntas como essa. Né? Coração, como é que eu responderia essa pergunta? Pulmões e pleuras, como é que eu responderia? Vascularização arterial dos membros, como é que eu responderia? Drenagem venosa dos membros, como é que eu responderia? Né? E assim por diante. Tá, gente? É a minha sugestão para vocês. Então, sexta que vem, sistema respiratório. Querem perguntar alguma coisa sobre linfático? Vocês não têm entendido? Nada? Professor, Oi, querida. a parte do sistema linfático cai nessa primeira prova? Cai porque faz parte do circulatório. Sistema linfático, as pessoas não dizem isso claramente, né, para os alunos, né? Mas é um dos segmentos, né, um dos sistemas que compõem o aparelho cardiovascular. O coração, né? Aí o sistema arterial, venoso e linfático. Isso faz parte de aparelho cardiovascular. Tá bem, querida? Ok, obrigada. Tá bom, gente. Mais alguma pergunta, pessoal? Então, vou gravar aqui e vou disponibilizar para vocês, tá bom? Um beijo aí para todos. Até semana que vem, sistema respiratório. Vai ser bem legal. Tchau, pessoal. Deixa eu ver o chat aqui. O que diz no chat? Ok, ok. Se tem alguma pergunta, né? Bom dia, bom dia. Dá para a gente lembrar o nome de tudo isso? No dia é difícil, é muita informação, né? Incisura tibial distal. Ah, não, isso ela me perguntou depois, no áudio, tá? Articulação tibiofibular distal. Aqui a Beatriz quebrou o quinto metatarso, bem próximo ao tendão. Quanto tempo demora para calcificar? Olha, calcificar o metatarso não demora muito não, porque ele é bem vascularizado, né? O tendão é que, se não houve lesão de tendão, eu fico muito feliz. O osso em si é osso longo, se ele não quebrou em vários fragmentos, vai consolidar muito bem. Fica tranquila, tá? Não vai ter sequela, não. Sobre a prova.
Tá. Todo mundo está com o tempo apertado, já entendi. Então tá bem. Então, se alguém perguntou, prova dia 23, aí faz a conta, né? Que dia é hoje? Hoje é dia... Deixa eu ver aqui. Dia 9, Dia né? 9. 9, 9 e 7 são 16. 16 e 7, 23. Prova dia 23. Tá bom? Então fiquem tranquilos, tá, queridos? Vai dar tudo certo. Vocês não podem ser prejudicados. Isso aqui não pode acontecer. Um beijo aí para todo mundo. Tchau, até para a semana. Tchau, professor. Bom final de semana para você. Tchau.